eu vou agora abrir o painel dos políticos e convido o Dr. João Caetano a fazer o favor de fazer a sua apresentação. Dr. João Caetano, vai precisar de computador, então se não precisar, utiliza ali o púlpito, se faz favor. É? Pronto. Não, não. Já do nosso movimento, já não nos vemos há muito tempo. Exatamente. Só, atenção. Eu aproveito e digo, nós temos 3 partidos. Temos o Dr. João Caetano, que é do CDS, e que vem aqui falar em nome do CDS. Depois vai falar o arquiteto João Ferreira, em nome do Chega, e depois vai falar o arquiteto Hugo Aires, em nome do PAN. Dr. João Caetano. Eu queria agradecer, antes de mais, cumprimentar aqui o Sr. Moderador. Já há muito tempo não tinha o gosto de vê-lo. Queria, em nome do CDS, agradecer o convite para esta sessão. É com muito gosto estou aqui a representar o CDS, embora tenha que dizer, antes de mais, que, embora venha a representação do partido, aquilo que vou dizer vincula-me apenas a mim e, portanto, corresponde, no fundo, ao meu pensamento sobre estas matérias. Matérias que são de grande interesse, não só para a nossa região, enfim, mas penso para o país todo. E este painel aqui, o tema que nos foi, no fundo, proposto para refletirmos, penso que daria, ele próprio daria aqui para uma tarde só de reflexão e debate. Mas tentando não massacrar muito aqui os resistentes que ficaram até esta hora, e agradeço a vossa resiliência, eu trago aqui algumas ideias que queria partilhar convosco, são pequenas notas. Não fiz a apresentação em PowerPoint porque pensei que realmente fosse pouco tempo para falar e pensei que não merecesse realmente o trabalho e também estar-vos aqui a massacrar com essa apresentação. E, no fundo, aquilo que trago aqui é, se quiserem, é um ponto de situação do que é que temos em termos de urbanismo hoje, na nossa região, e tentando aqui, de alguma forma, na medida do possível, antever aquilo que se irá passar nos próximos anos. Temos, como sabem, penso que foi falado aqui na primeira intervenção, eu peço desculpa, não tive a oportunidade de ouvir, cheguei mesmo no final, já estava no debate do Dr. Ricardo Comeiro. Temos, como sabem, um PNPOT que tem pouco mais de um ano de vigência, fez no início deste mês um ano de vigência. Temos um PROT que está manifestamente desatualizado, ou PROTAL, se quiserem, e que, penso que a breve trecho entrará em procedimento de revisão ou de elaboração de novo plano. E depois, em termos de princípios de hierarquia de planos e programas, estes 2 instrumentos, um nacional, e que já existe e está em vigor há um ano, e um regional, que desejavelmente, esperemos que mais cedo do que tarde, será revisto, vão necessariamente influenciar e informar depois quer os planos setoriais, quer depois os planos municipais de ordenamento do território, sendo que aqui no meio há uma realidade que está na lei desde 2015, pelo menos, mas que, parece-me que não irá existir, pelo menos no país também não tem existido, que seria o nível intermunicipal, ou seja, seria a possibilidade de existirem planos multimunicipais, nomeadamente PDMs intermunicipais. E, portanto, temos aqui o nível regional e o nível municipal. Eu, se quiserem, por deformação profissional e académica, eu, quando falo do urbanismo, prefiro falar numa perspectiva ampla de urbanismo que tem que ser necessariamente, conciliada e estreitamente conciliada com o ordenamento do território. Portanto, falar de urbanismo, para mim, não pode ser simplesmente falar, como algumas pessoas às vezes fazem, falar de gestão urbanística. Porque isso seria, no fundo, olhar para a árvore, esquecendo aqui a floresta e a imagem geral que não podemos perder de vista. Portanto, estamos aqui a falar naquilo que eu entendo e
que no fundo é um entendimento, também diria, que unânime da doutrina mais autorizada nessas áreas do urbanismo e ordenamento do território, de uma noção ampla do ordenamento do território, havendo essas relações estreitas e em que há, às vezes, dificuldades em estabelecer uma fronteira rígida. É realmente um espaço, esse ordenamento do território versus urbanismo, em que não pode ser os interesses municipais e de urbanismo e ordenamento não podem ser plenamente realizados se não se tiver em conta os tais níveis, quer regional, quer local. Ou, numa síntese feliz de um autor que é muito conhecido nesta área, que é o professor Fernando Alves Correia, de Coimbra, é como se falássemos entre três lados do mesmo triângulo, cuja compreensão não pode ser feita de forma isolada. Ora, temos que falar então, necessariamente, quando pensamos no futuro do urbanismo no Algarve, temos que pensar de uma forma integrada com o ordenamento do território e temos que pensar nos tais vários níveis que estão interligados. Ou seja, o municipal, o intermunicipal, se é que ele existe, e o regional. Aqui, enfim, cabe falar um bocadinho, resumidamente, eu não sei se a intervenção inicial sobre o planeamento urbano, o Dr. Ricardo também abordou bastante o PNPOT ou não. O PNPOT... Abordou o suficiente, um bocadinho. Pronto. Eu não quero aqui repetir, não tive a oportunidade de ouvir, como também na minha, mas o PNPOT é aqui um instrumento, é um programa, é um instrumento fundamental para aquilo que já disse anteriormente, mas é também um instrumento fundamental, não só pelo grau de vinculação que depois os planos municipais e regionais têm que ter, planos e programas, mas fundamentalmente para aquilo que está lá vertido no PNPOT. E referir muito rapidamente os princípios da proclamação e execução, que determinam, nomeadamente, que a elaboração de estratégias, de programas e de planos territoriais com incidência territorial seja condicionada pelo quadro de referência do PNPOT, nomeadamente pelos princípios da coesão territorial e da competitividade externa, bem como uma série de opções e definições estratégicas que estão lá vertidos e que eu, enfim, me abstenho aqui de enunciar porque não sairíamos daqui hoje. Esta é uma tarefa que incumbe, além de outros órgãos do Estado, e isso está claramente dito na lei que aprovou o PNPOT, na Lei 99 de 2019, de 5 de setembro, que uma das entidades públicas que tem por incumbência promover este tipo de políticas são as autarquias locais, nomeadamente a nível de desenvolvimento e concretização do programa de ação e, por exemplo, através da execução de medidas de política e dos compromissos que estão lá vertidos nesse instrumento. Eu chamava aqui a atenção muito brevemente que o PNPOT, num dos eixos que tem, que é o modelo territorial, elenca várias ameaças, sendo que, enfim, das mais visíveis aqui para a região, caberia aqui, enfim, de uma forma muito breve, chamar a atenção para três. A escassez de recursos hídricos, que já foi aqui na comunicação, numa das comunicações anteriores, já foi aqui aflorada, e penso de uma forma muito clara, e que é, enfim, é por demais evidente, que é uma das questões que se coloca ao Algarve. Depois, em segundo lugar, as áreas de erosão e sobreocupação costeira, que também já foi aqui tratada, e nomeadamente sobre fenómenos de urbanização e edificação em cima dessas áreas, ou nessas áreas, e depois áreas com forte suscetibilidade à desertificação, que, enfim, decorre um bocadinho da primeira. Neste quadro, o PNPOT apresenta 10 compromissos para o território, e eu destacaria aqui, por aquilo que vou dizer depois a seguir, que tem que ver com a influência, como já referi, que o PNPOT terá na revisão do PROTAL e depois dos PMOTs da região. Destacaria aqui um que tem que ver com o que foi designado como reforçar a eficiência territorial nos IGTs.
Isto traduz em quê? No travar a artificialização do solo e promover a reutilização do solo enquanto suporte das atividades humanas edificadas. Depois, em promover a concentração de habitação e de atividades através da reabilitação urbana e da regeneração. E pela mobilidade sustentável, economia circular, partilha de consumos de proximidade. Ora, como já disse, isto depois terá que ter aqui uma influência, enfim, indisfarçável nos instrumentos regionais e municipais. E isto, naquilo que é a minha visão, e tentando fazer aqui uma análise prospectiva, ou seja, para o futuro, traz-nos uma realidade completamente nova, ou deverá trazer-nos uma realidade completamente nova, em contraponto àquilo que tivemos nos últimos 30 a 40 anos aqui no Algarve. Ou seja, de um ordenamento do território, ou de um urbanismo, se quiserem, de expansão urbana e de expansão de perímetros urbanos, teremos que passar forçosamente e, enfim, cabe dizer que esse alargamento exponencial de perímetros urbanos tem um impacto, porventura irracional, em termos de infraestruturas e inutilização do território. Diria eu que temos que passar para um urbanismo de contenção desses perímetros, que já está, aliás, já está previsto nas mais recentes alterações legislativas, nomeadamente no novo regime, de 2015. A própria Lei de Base de 2014 também já refere isso, de uma forma clara. E os PMODs que vêm sendo revistos, nomeadamente os planos diretores municipais da região, que estão, neste momento, em fase mais adiantada de procedimento de revisão, penso nomeadamente em Silves e em Lagoa, que já estão em discussões públicas finais. Silves um bocadinho mais adiantado, Lagoa com, penso que 2 dias de início da discussão pública. No fundo, já incorporaram este princípio de contenção de perímetros urbanos e também eliminação de áreas urbanizáveis que também deixaram de existir. E, portanto, dizia eu, para passarmos para um urbanismo de contenção, em que necessariamente as necessidades urbanísticas serão ou passarão a ser satisfeitas pela mobilização de solos expectantes, interstícios, solos em que não foi levada a cabo qualquer operação urbanística, dentro dos perímetros urbanos, necessariamente, e com projetos integrados na envolvente. No fundo, sim, eu estou quase a acabar. No fundo, aquilo que se poderia chamar, no fundo, um urbanismo de comatação urbana, e também com a utilização, após a reabilitação, do edificado já pré-existente, necessariamente precedida de requalificação de espaços públicos que servem a essas áreas. Depois tinha aqui umas notas sobre a questão da coesão social também, que é fundamental nestes planos, que serão elaborados. Eu relembro que dos 16 concelhos teremos que tirar aqui deste cenário Lagos, que tem forças das circunstâncias que são conhecidas de todos, não tem um PDM de primeira geração, tem um PDM ainda anterior à nova legislação, nova, que já tem 5 ou 6 anos, à nova lei de base e ao novo registro, mas que não é um PDM de primeira geração, é uma coisa um bocadinho híbrida, mas é um PDM mais recente. Portanto, os outros 15 são de primeira geração, sendo que, como eu disse ainda agora, destes 15, neste momento, temos 2 em fase muito adiantada de procedimento de revisão. Vou repetir: Silves, fase final de discussão pública; Lagoa, fase inicial; Portimão está iniciado o procedimento de revisão, enfim, vai-se arrastando, não sei até que ponto é que estará perto de terminar, não me parece. Albufeira, não sei qual é o ponto de situação neste momento, sei que o procedimento já está a andar há algum tempo, e penso que a Viras também estaria já iniciado o procedimento de revisão. Portanto, por aqui se vê que ainda há muito trabalho e há muito debate para fazer nesta matéria. Eu queria deixar aqui, para terminar, e para que aqui o Sr. Moderador não me chame a atenção, por exceder o tempo, até porque há outras pessoas para falar, penso eu. Pronto. E a hora também já vai adiantada, não é?
Queria deixar aqui algumas notas e queria começar por uma questão que, enfim, porventura fala-se de menos relativamente à importância que tem. E que tem que ver com, que é uma questão, enfim, eminentemente de finanças públicas ou finanças locais, mas que está intimamente ligada à questão do urbanismo e da urbanização e edificação, que é a questão do financiamento das autarquias locais. Enquanto o financiamento das autarquias locais for aquilo que temos até hoje, enquanto não se pensar num modelo diferente, em que se deixe de fazer depender esse financiamento do número de licenças para construção que são emitidas, da construção que é emitida e da cobrança depois, a posteriori, dos IMIs, vai ser muito difícil, ainda que tenhamos instrumentos legais para o fazer, vai ser muito difícil mudarmos um bocadinho o paradigma que temos tido nos últimos 30 a 40 anos. E, portanto, eu diria que, além das alterações que tivemos no passado recente, nomeadamente o novo registro, a nova lei de bases e este novo Programa Nacional de Políticas de Ordenamento do Território, o PNPOT, são importantes, são fundamentais, são os alicerces deste novo edifício que se quer construir em termos de futuro do urbanismo, não só no Algarve, mas estamos aqui a falar do Algarve em concreto, mas, peço desculpa pela expressão, isto vai sempre bater à mesma questão, que é o dinheiro. Enquanto as autarquias tiverem o seu financiamento direta ou indiretamente assente nas operações urbanísticas que são licenciadas e são aprovadas nos seus conselhos, não vamos andar muito longe daquilo que tivemos nas últimas décadas. E para terminar, e vou mesmo terminar, queria deixar aqui algumas notas soltas que se prendem com questões que são, eu diria, emergentes na nossa região e que têm, nesta perspectiva que eu falei no início, ou seja, numa perspectiva integrada de urbanismo e ordenamento do território, que têm que ser acauteladas e que têm que ser devidamente ponderadas de uma forma diferente no futuro. A questão da mobilidade regional é uma questão, enfim, agora vai-se falando um bocadinho, mas é uma questão gritante. Somos uma região ainda, e isto enfim, não é urbanismo também, mas é sobretudo ordenamento do território. Temos uma região que tem graves carências a nível de mobilidade, não só entre concelhos, mas a nível transversal na região. A questão da erosão costeira, que é por demais evidente, e continuamos a ter, ainda agora falou-se aqui, na dia negativa, sobre a questão da paisagem, eu pedindo desculpa ao orador, que fez uma brilhante intervenção, não foi em Monagil, foi em Portimão, foi na zona do João de Aranhos, essa dia. Eu recordei-me da do João de Aranhos, que foi aquela mais recente. Pronto. Enfim, continuam-se a prever e a apresentar projetos, e projetos com alguma dimensão, que pretendem ser edificados em cima quase da falésia. Pelo menos naquele caso seria assim. E isto é um paradigma que não vamos continuar a poder suportar na região. As razões são evidentes, pelas alterações climáticas e pela erosão costeira. Depois a questão da escassez de recursos hídricos, com tudo o que isso envolve, já foi aqui falado, não vou aqui desenvolver. Uma questão também que se fala, agora tem-se falado um bocadinho por causa da pandemia, mas que não se fala, nem se estuda devidamente, que é a questão da necessidade premente da diversificação económica, da atividade económica da região, da aposta decisiva na economia digital e no conhecimento. É uma questão que pouco ou nada tem sido tratada. A questão dos valores ambientais, enfim, conhecemos todos aqui, há alguns casos, uns mais visíveis que outros, de verdadeiros atentados ambientais na região. E depois a questão que é, enfim, que é uma pergunta para os municípios, que é até que ponto é que vale a pena, numa região com 16 concelhos e com a dimensão que tem o Algarve, até que ponto é que vale a pena ter 16 PDMs e, eventualmente, não promover aquela possibilidade que falei ainda há pouco, de ter planos diretores intermunicipais, por exemplo, ter, enfim, no limite, ter meia dúzia ou 7 ou 8 planos diretores intermunicipais que abarcassem a região toda. Isto porquê? Porque os interesses, muitas vezes,
são convergentes, pensando, enfim, da zona do Algarve onde venho, municípios como Portimão, Lagoa, Silves e Monchique, por exemplo, embora tenham realidades muito diversas, têm, até porque são vizinhos, têm também muitas questões que são convergentes e têm muitos desafios que são convergentes. Antes de mais, partilham o Rio Arado, que é um recurso fantástico. Dr. João Caetano. Vou mesmo terminar. Eu vou-lhe pedir desculpa só pelo seguinte, Sim. porque o assunto que está a focar agora, exatamente, foi debatido pelo Dr. Ricardo Pronto, Tomé. então peço desculpa. Ele foi cáustico nisso, sentiu essa necessidade, diz que enquanto o Algarve não falar numa voz só, Eu peço desculpa, nós temos... não ouvi a intervenção do Ricardo Tomé, por isso como também a minha. por isso é que eu tomei a liberdade de interromper. No fundo, eram essas notas e reflexões que eu tinha para partilhar convosco. Enfim, peço desculpa de não ter sido uma apresentação. Muito obrigado. Muito obrigado pela vossa atenção. Obrigado. Se alguém desejar fazer alguma pergunta, caso contrário, se não houver perguntas, eu convido o arquiteto João Ferreira para falar aqui em nome do Partido Chega. João. Meu caro, nós somos amigos e não vou fazer muita cerimónia, tens que ser muito breve, acho. Ora, muito boa tarde a todos. Eu trago aqui só umas pequenas notas. Para os mais sensíveis, se calhar vou ser acusado de não usar o politicamente correto e ser acusado também de dizer aquilo que toda a gente diz nos cafés, não é? Porque esta parte do urbanismo e do ordenamento do território é uma das coisas mais importantes até do país, até porque reflete-se praticamente, diretamente e indiretamente, em 75% da economia de um país, não é? Nós defendemos, de facto, uma situação que toda a gente tem visto que existe ao longo das câmaras. Portanto, eu não vou usar aqui Câmara A ou Câmara B, não vou entrar nessa situação. Vou tentar também falar só a nível aqui do distrito, da região do Algarve, e, de facto, através de alguma parceria que se fizessem os 16 concelhos, arranjassem, de facto, uma forma. Eu sei que isto depois a nível nacional também deveria ser. Isto porquê? Porque a gente, quando se depara, os projetistas, principalmente, que acompanham os promotores, parece que estamos em 308 países, porque há 308 câmaras. Portanto, a uniformização de procedimentos é uma situação que, de facto, tem que se tentar fazer. Uns já estão a fazer uma situação de submeter os projetos digitalmente, e agora com esta situação do Covid, à força foi acelerado. Outros ainda é através do papel, mas de facto, mesmo os que são com papel, ou em suporte físico, para ser mais correto, ou em suporte digital, cada Câmara de facto tem as situações diferentes, embora a legislação seja única, mas há isto. Portanto, a uniformização de procedimentos de facto é super importante. Depois é a transparência dos projetos, a transparência nos projetos e nos processos. De facto, foi falado aqui hoje e foi esclarecido a legitimidade de interesse que tem que ser provada para consultar os projetos. Bom, cá está outra vez os 308 países, porque umas câmaras deixam consultar só se for advogado, outros deixam se for advogado e se for arquiteto, outro é só se for os arquitetos do processo, outros é só os amigos. Portanto, este tipo de critérios arbítrios, de facto, existe, não vale a pena a gente esconder, porque isto existe. Isto, para mim, é o contrário da transparência, até porque se os projetos são públicos e são aprovados em reunião de Câmara, portanto, eles são públicos e, às vezes, pegando aqui em artimanhas ardilosas portanto, do Código de Processo Administrativo ou da proteção de dados, porque isto é tudo muito fácil de resolver, não é? Porque se é para proteger os dados que se protejam, mas qualquer pessoa deveria consultar qualquer processo, isto é, na minha opinião, deveria consultar o processo, até porque eu tenho inúmeros casos de colegas nossos que querem consultar um processo, que até é de um vizinho, porque quer saber porque é que ele fez e que não fez, e depois diz, não, você não é o técnico do processo,
ou então não é o proprietário. Bom, enfim, há inúmeras situações, de facto, que para mim é uma obstrução à transparência. E de facto, isso é uma situação que eu acho que tem que ser resolvida e tem que ser combatida. É a transparência dos processos. Porque senão continua-se nos cafés a dizer aquele deixou fazer isto, aquele não deixou fazer, porque de facto não existe uma resistência grande, numas câmaras mais do que outras, diga-se a verdade, e isso de facto tem que ser transparente. O desempenho dos executivos, pois claro, o desempenho dos executivos sobre estas situações tem a responsabilidade máxima, porque já foi falado aqui, já foi questionado até pelo público, as FIAs. E de facto, todas estas acusações ou suspeitas de dualidades de critérios acontecem, porque é que determinados projetos têm a via verde, outras pagam portagem e outras há de ser criada dificuldades. E de facto, todos dizemos nos cafés que criam-se dificuldades para vender facilidades. Desculpem, mas isto é o que se diz nos cafés e, portanto, não é fantasia. Isto existe. Há processos que, se for preciso, ficam na prateleira do pó propositadamente, outras, se for preciso, é numa semana que são aprovados. E esta transparência também tem que existir e os executivos, aí sim, não são técnicos, são executivos, têm que ver as FIAs, os técnicos e etc., de forma a tentar com que isto não se mantenha. Continuo a referir, mais numas câmaras do que em outras, mas acho que isto não é novidade para ninguém, embora não seja politicamente correto estar a dizer a verdade, mas é isto que acontece. Depois falamos aqui também em algumas ferramentas do ordenamento do território, como o Plano Diretor Municipal. Bom, este instrumento, dizem os técnicos do urbanismo, que é uma ferramenta que deveria ter uma durabilidade de 10 anos. 10 em 10 anos deveria ser revista. E não se tem visto isso, principalmente na região do Algarve, como já foi dito aqui, alguns já estão mais avançados do que outros, mas há outros que nem por isso, e de facto anda-se sempre a esperar. O primeiro processo que fiz de pedido de revisão do PDM foi em 2005. Portanto, essa pessoa todos os anos me telefona a perguntar, então, mas quando é que fazem a revisão do PDM? Bom, talvez 2022, talvez 2021, e andamos sempre com todos os executivos a empurrar com a barriga para a frente e nunca mais se faz a revisão dos PDMs. Eu defendo que a revisão dos PDMs seja o mais breve possível, até porque nos próximos PDMs as situações vão ser mais claras e não vamos continuar a usar folhas da Casa do Ordenamento e etc. que têm, portanto, à escala 1,25.000, traços com 3 milímetros. 3 milímetros à escala 1,25.000 são 75 metros. Portanto, vejam só a imprecisão que isto tem. E isso vai acabar, felizmente, quando os novos PDMs forem postos e publicados. Não se percebe este atraso, ou até se pode entender outras coisas. Quanto aos recursos hídricos, isso, como é óbvio, acho que estamos todos em sintonia, e só queria deixar uma palavra, é que acho que temos que tentar combater esta situação da dualidade de critérios, que todas as pessoas têm sentido nos processos. Não há transparência, e essa transparência tem que começar a ser feita. E isto acho que não tem a ver com o partido A ou o partido B, mas todos devíamos combater esta situação. Esta situação faz-se nos corredores, faz-se nas câmaras, faz-se pelos técnicos, mas depois os executivos dizem, ok, são os técnicos, mas os executivos estão lá também para coordenar o que é que se passa com os técnicos, e os técnicos, também há técnicos que são diretores de departamento, há outros que são chefes de divisão, e há outros que fazem, de facto, os pareceres e as informações técnicas. E, de facto, não pode um projeto ir para a Câmara e, de facto, se for para o técnico A é de uma maneira, se for para o outro técnico é de outra maneira, pois se o projetista for o A, existem os índices para serem cumpridos. E, de facto, eu também proponho a que conheçam um bocadinho a legislação em Espanha, porque existe, por exemplo, os projetos de estrutura e os projetos de gás, que são projetos que, de facto, podem criar alguns problemas
se não for bem calculado. E depois existe ao mesmo tempo a fobia sobre a arquitetura, porque a arquitetura a única coisa que pode fazer é violar, digamos, um índice urbanístico, mas o índice urbanístico resolve-se, as vidas das pessoas não se resolvem. Deveria-se submeter os projetos e esses projetos serem da responsabilidade do arquiteto. Existe a fiscalização sucessiva, que já vem das comunicações prévias, é uma introdução disto que acho que já é positivo, começarmos a trabalhar nesse sentido. Mas no futuro eu penso que será ser tudo através da fiscalização sucessiva e chamar à responsabilidade dos projetistas quando de facto violam os índices urbanísticos, porque na arquitetura a única coisa que a situação que poderá acontecer é violar os índices urbanísticos, mas eles forem violados, eles poderão ser corrigidos. Mas também não é com um seguro de 25 mil euros, que é o que qualquer arquiteto tem pela ordem dos arquitetos. Em Espanha será sempre com um seguro equivalente ao valor da obra, porque o que eu quero dizer com isto é que se for violado um parâmetro urbanístico, ele tem correção. Se houver um cálculo que seja mal feito num projeto de estrutura ou num projeto de gás, se houver um acidente, morrem pessoas e isso não dá para repor. Portanto, é só isto que eu tinha, de facto, a transmitir. Muito bem. Obrigado. Muito obrigado. Eu não conheço se alguns quer o Dr. João Caetano, quer o arquiteto Boares, a sensibilidade que tem. O caso do arquiteto João Ferreira eu conheço e isto é um tema que lhe é muito caro. O João tem feito, o arquiteto João Ferreira tem feito uma cruzada e tem tido, quero que só que fique registado aqui, uma coragem muito grande de enfrentar determinadas situações e escândalos que nós vivemos e presenciamos todos os dias nas câmaras municipais. E todos nós sabemos que os executivos, se não houver alguém que faça o contraditório, eles fazem o que querem e sobra-lhes tempo. O poder político de oposição muitas vezes não tem força, porque quando as câmaras quase todas aqui no Algarve funcionam em maioria absoluta e, portanto, fazem o que querem. O caso concreto, o João Ferreira fez disto uma bandeira e, na verdade, tem tido a coragem e foi um bocadinho pelo que se tem visto que acontece nas diferentes câmaras municipais que se pensou fazer este seminário. Seminário este que, quem não ouviu no princípio, nós acreditamos que ele tenha sido útil e que, por isso mesmo, estamos a pensar até fazer um congresso. Não, eu vou dar a palavra. Estamos a pensar fazer no futuro próximo um congresso. E termino. Agora, quem quiser fazer alguma pergunta ao arquiteto João Ferreira, Dr. João Caetano, faça favor. Uma nota só daquilo que o João Ferreira teve a dizer e depois uma questão. A nota é a seguinte: painela sobre o futuro do urbanismo no Algarve. O João Ferreira por nada falou sobre o urbanismo, falou sobre organização administrativa, transparência, procedimentos administrativos, questões que são importantes, sem dúvida. Algumas das questões que eu referi são uma realidade aqui no Algarve e não só, no país todo. Projetos que andam mais rápido que outros, dualidade de critérios e por aí fora. Isso acontece, não sei se nos 308 concelhos do país, mas acontece um pouco tudo. Infelizmente. E portanto, aquilo que eu esperaria ouvir era um bocadinho aqui o que é que, neste caso, Chega, não vou falar em nome do Chega, pensa sobre a evolução do urbanismo no Algarve. E, portanto, nesse sentido não fiquei elucidado. Depois a questão dos PDRs. Há mil e uma razões para o atraso na exposição dos PDRs. Eu posso dar de viva voz um exemplo e vou dizer o conselho que já me trabalho lá e portanto posso dizer, e é factual. Neste momento é o conselho que tem, o município que tem o procedimento de revisão do PDR mais alimentar, é de Silves.
Silves, em 2013, quando houve eleições autárquicas, tinha uma proposta de revisão da PGR que estava pronta para ir para a discussão pública final. Pena que não esteja aqui o Ricardo Tomé, que foi eu que coordenou este trabalho, era o chefe de visão na altura. E o que é que sucedeu? Já tinham havido as reuniões plenárias, na altura chamava-se Comissão de Acompanhamento, agora é a Comissão de Consulta. Portanto, já havia os parceiros que são favoráveis, todas as entidades externas. Era só a discussão pública final, eventualmente se houvesse contributos, integrar esses contributos, e depois a aprovação em Câmara e a Assembleia Municipal. Mudou o Executivo. Em 2013, em Silves, mudou o Executivo. Se tiver o PSD, passou para a CDU. E a Sr. Presidente de Câmara, que por acaso em 2013 ficou popular do Ordenamento do Território, que era a vereadora da oposição até às eleições, que tinha acompanhado a revisão do PGR, decidiu por isso simplesmente estancar o procedimento. Doutor Caetano, eu compreendo, mas eu queria só que constituísse uma pergunta. Pronto, porque agora está a dissertar outra vez sobre... Não, essa Só, mas fazer a pergunta, por favor. Denunciar essas questões, eu acho que é benéfico, mas porquê é que as pessoas, e estou a falar do João também, porque as pessoas não aconselham, não divulgam aquilo que existem em termos de mecanismos legais que permitem obter respostas. Por exemplo, a passagem de informações e consulta de processos, se não houver uma resposta positiva, há uma entidade que é a CADA, que é a Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos, que faz recomendações que têm de ser acatadas às autarquias. Enfim, fica bem nas redes sociais, fica bem no YouTube, fica bem em muito sítio assumir uma atitude de Dom Quixote e de Paladino da defesa de uma série de interesses. Quer dizer, há um caminho prévio, se calhar podia ser feito, e que eventualmente até tinha, digo eu, e eventualmente até poderia ter melhores resultados que manifestamente neste caso não está a ser feito. A minha pergunta é esta: por que não divulgar esses meios de ação que podem e devem ser utilizados? Claro, uma das situações é fazer de facto estes seminários para haver estes esclarecimentos, porque nem toda a gente sabe desses mecanismos, mas eu estou à vontade porque nessa situação até sou acusado por, quando acontecem essas coisas, eu tenho feito queixas ao IGF, Polícia Judiciária e a todos esses órgãos, de facto. De facto, coisas diferentes. Não, mas existe regulamentos e direitos que a gente tem, mas que algumas câmaras, eu não quero estar aqui a referir câmara nenhuma aqui, não é isso que eu pretendo fazer aqui, mas existem algumas câmaras que de facto afrontam os direitos das pessoas. E quando afrontam os direitos das pessoas, todas as pessoas deviam ter coragem, mas também temos que perceber que isto também é uma realidade. Há pessoas que têm um investimento em determinado concelho. Há outras pessoas que são projetistas que o seu ganha-pão é terem um escritório que só faz projetos para aquela Câmara, ou a maioria dos projetos é naquela Câmara, têm medo de represálias. E essas represálias existem. Portanto, não chega estarmos aqui a dizer que existem estes procedimentos, porque na prática existem represálias e as pessoas têm medos. E estas coisas acontecem porque há poucas pessoas a terem a coragem de enfrentar também as represálias que vão sofrer a seguir. E, portanto, sabemos desses mecanismos, estes seminários é exatamente para elucidar as pessoas, mas há muita gente que até sabe desses mecanismos, mas não quer usar esses mecanismos para buscar represálias. E isto não é um mito, é a realidade. Eu presumo, é porque há outra inscrição. Por favor. Jorge Rodrigues Jesus. No fundo, não é bem uma pergunta, mas é um bocado uma resposta ao representante do CDS. Eu compreendo o incómodo do representante do CDS, porque, de facto, durante 46 anos, temos muitos vereadores e deputados municipais que absolutamente fazem corpo presente e, efetivamente, acabam por não exercer, que é fiscalizar as câmaras municipais. Até porque, quando nós estamos a falar do futuro do urbanismo, eu acho profundamente estranha a argumentação que foi feita. Porque esta questão de estarmos especificamente preocupados do ponto de vista técnico da arquitetura, nada pode ser feito se há dualidade de critérios, se a lei não funciona, se há corrupção. Portanto, não vale a pena nós estarmos a pensar no futuro, seja do que for, se efetivamente... Sr. Jorge Jesus, eu ia-lhe pedir, por favor, eu compreendo, sentiu necessidade de, mas aqui
o que está em discussão é fazer perguntas Muito à... bem, muito bem. Eu queria perguntar então ao Sr. Arquiteto João Ferreira o que é que pensa em relação às atuações das câmaras municipais do ponto de vista da denúncia da dualidade de critérios, se não acha que isso de facto vai ter interferência no futuro do urbanismo para o melhor funcionamento das câmaras? Claro que vai, na minha opinião, claro que vai, mas pegando nesta situação, de facto, tem-se constatado, agora falando mesmo politicamente, vai-se às Assembleias Municipais e vê-se quem está na oposição, vários partidos, em que a oposição não é estar ali no contra, a oposição, de facto, é fazer a fiscalização do Executivo. E isso não consigo verificar em nenhuma das 16 câmaras do Algarve. Atrevo-me a dizer isso, é a minha opinião, a respeito dos outros, mas eu não vejo isso a ser feito, pelo menos em relação a esta parte de dualidade de critérios e outras situações mais. Não é? Mas é a minha opinião. Não há mais perguntas? Então eu convido o arquiteto... Desculpa, não havendo mais... Só queria fazer aqui uma referência. Eu não manifestei incómodo nenhum. Eu fiz uma observação. Falou-se aqui em incómodo. Eu não tenho que mudar de posição. Pois. Eu fiz uma observação que não tinha feira disso, ponto final. Não vamos transformar isto num debate político, porque não é esta a ideia. Se calhar poderemos fazer um dia um debate mais aberto entre todos e é capaz de ser agradável e interessante. Mas agora eu tenho necessidade, porque tenho horários a cumprir e já tenho o cartão amarelo, e queria convidar o arquiteto Hugo Aires para aqui para a mesa. O arquiteto Hugo Aires representa o PAN. Antes de mais, muito boa tarde a todos. Está ligado? Ok, penso que sim. Muito boa tarde a todos. Eu queria agradecer, antes de mais, o convite da minha presença aqui. Eu vou tentar ser muito sucinto, até porque já se estendeu bastante. De qualquer das formas, a minha intervenção vai ser mais aligeirada e, ao fim e ao cabo, acima de tudo, seria para consolidar aquilo que tem sido a premissa do PAN. Para o PAN, obviamente, a vigorosa defesa do urbanismo sustentável, mostrando como configurar o ambiente construído para o benefício dos seres humanos e da natureza, priorizando os percursos pedestres e os dos ciclistas, é e sempre será o foco. O papel do PAN foi e será a abordagem de questões como, por exemplo, o uso, como nós sabemos, e tem sido falado ultimamente com mais ênfase, o uso compartilhado do automóvel, sistemas de coleta e o reuso da água da chuva, a produção de alimentos das próprias comunidades, a integração entre o transporte, o uso do solo e a tecnologia, o comércio do bairro e muito mais. Mudando aqui um bocado o tema, mas relacionado naquilo que concerne ao mecanismo daquilo que foi falado aqui da ligação entre os técnicos municipais e técnicos particulares, e daqui poderia falar muito, mas acho que não devo ter aqui neste momento essa posição, só quero deixar aqui uma ideia. É premente, sem sombra de dúvida, a comunicação, o diálogo sustentado pela simplificação do processo administrativo, e isto compete, obviamente, à administração promover mecanismos facilitadores, cultivando e restaurando, neste caso específico em Albufeira, a confiança entre os técnicos. Em suma, isto rapidamente é necessário simplificar para que haja espaço para aquilo que é realmente importante, que é cuidar das nossas cidades, do nosso território e do nosso planeta. No caso concreto do PAN, uma das linhas vermelhas do PAN, infelizmente não concretizou, não foi possível essa concretização, até porque, como é conhecimento de todos, ou daqueles que sabem, o acordo que existia entre o PAN e o PSD foi rasgado. Era sem sombra de dúvida a criação, e esse era algo que era muito, muito pertinente para nós, a criação de um parque urbano na cidade de Albufeira. Nunca aconteceu. Enfim, infelizmente não existiu essa vontade nem esse interesse do atual Executivo. No meu entender, uma falha muito grave, e assim do PAN, dado que um pulmão verde com expressão iria trazer benefícios imensuráveis para esta cidade, para a qualidade do ar, para a qualidade do bem-estar da vida de todos nós. Isto também é modernização, não é só botão, não é? Tem sido falado aqui, usando aquela velha máxima, não é? Que este mundo não é nosso, foi apenas emprestado pelos nossos netos. E em suma é isso que eu queria trazer aqui, passo que ao fim e ao cabo para aligerar. Muito obrigado então mais uma vez. Obrigado, Mr. Arquiteto.
Só se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu ainda vou pôr isso à consideração. Por isso, só um bocadinho, por favor. Muito obrigado pela sua explanação e pergunto aos presentes. Não havendo perguntas, eu renovo os meus agradecimentos pelo esforço e dedicação em estarem aqui a aturar-me. Eu peço-vos desculpa por qualquer coisa que não tivesse corrido menos bem, mas fiz o meu melhor para vos agradar. Os intervenientes estiveram todos à altura. Eu senti que este seminário foi muito útil. É uma experiência que deverá ser repetida. O modelo poderá ser este, poderá ser outro, aprendemos, mas que é bom fazer, é melhor do que nada fazer. E se cometemos falhas ou erros, foi porque fizemos alguma coisa. Muito obrigado a todos.